A plenitude do caminho estreito, capítulo 3. Um caminho sob a direção de Deus. Você já ouviu alguém falar a seguinte frase: todos os caminhos levam a Deus? Nós, que vivemos segundo a direção do seu maravilhoso Espírito Santo, sabemos que nas Sagradas Escrituras é revelado que o próprio Jesus disse: Eu sou o caminho. Nessas palavras de Jesus, ele nos prova ser a única porta, o único e verdadeiro caminho. Podemos analisar a passagem no Evangelho de Mateus que nos esclarece a respeito de dois caminhos e de duas portas. Jesus é a direção e o sentido para o nosso caminhar. Ele nos dá uma nova caminhada na sua palavra. No livro de Isaías, ele nos diz: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Mas o que é um caminho tortuoso? É um caminho retorcido, torto, contrário à verdade, à lisura ou à justiça. Um caminho insincero, errado. Jesus muda a nossa rota e muda a nossa mente quando caminhamos ao seu lado. Andamos no caminho da verdade, somos justificados e temos uma vida que procede na sinceridade, ou seja, na verdade absoluta. Ele endireita nossa maneira de agir e proceder, nos tira de uma estrada sinuosa. Na passagem do livro de Deuteronômio, capítulo 5 e versículo 33, revela-se a importância de se permanecer nos caminhos da verdade. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Devemos permanecer caminhando nas boas veredas. Isso significa que as pessoas por quem Cristo morreu têm um caminho já estabelecido, e esse caminho é de boas obras, de verdade, de piedade e justiça. É necessário que venhamos andar no caminho do Senhor e sejamos fortes. Para andar no caminho do Senhor, é necessário andar por fé e não por vistas, tendo sempre a convicção e a certeza de que Ele sempre estará conosco. O que você precisa entender é que Ele quer que você confie nele, creia que Ele nunca o abandonará. Ele é o melhor e único caminho para você seguir. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando andamos com confiança, vivemos uma vida de segurança e não tropeçamos no caminho. O caminho de Deus é seguro e confiável. Mas o maior segredo é descansar nele, pois o seu caminho é perfeito. Descansar implica deixar nossa vida aos seus cuidados. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. O que é o caminho? São faixas de terreno que conduzem de um a outro lugar. Andar com Cristo é andar em sabedoria, andar prudentemente, não seguindo o sistema do mundo, mas se mostrar diferente, não como nécios, mas como filhos, pois se manifesta em nós a própria vida do Senhor em sua história e trajetória.
Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, é uma estrada clareada, iluminada por sua presença. Sabemos que para chegar ao destino certo, devemos ser guiados. Podemos ver o exemplo dos aviões, que são guiados por um radar. Um plano de voo é programado no computador desse avião e quando o avião sai de sua rota, o sistema computacional calcula o desvio do destino programado e corrige o padrão. Então, se ele está saindo de um país em direção a outro e no caminho houver turbulências e as turbulências tirarem o avião do curso, no instante em que o avião sai do plano de voo, o sistema computacional é ativado e o avião é trazido de volta à rota. Tudo isso acontece automaticamente. O piloto não teve nada a ver com essa mudança. Também sabemos que os navios são orientados por faróis e GPS para que se orientem durante a navegação. Também usam a bússola e um instrumento que é chamado de sextante, usado na técnica conhecida como navegação astronômica. De dia, ele serve para calcular a posição do Sol, à noite, para medir a posição da Lua ou das estrelas. Nós, cristãos, temos a nossa própria bússola em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, pois suas escrituras nos direcionam, conduzem e norteiam, nos indicando se estamos no caminho correto. A palavra sempre nos dirá quantas milhas nos afastamos do nosso destino, do nosso Criador, nosso Deus. As escrituras do nosso Deus permanecem para sempre firmadas nos céus. A Bíblia é lâmpada, a bússola de Deus para os homens. Ela direciona a nossa vida e nos orienta sobre a rota em que devemos andar. A palavra é luz para o nosso caminho. Para compreender o uso da bússola, é necessário aprender a usá-la. Ela é uma caixa com uma agulha que aponta para o norte magnético da Terra. Este simples instrumento é muito complexo, não é possível aprender a lê-lo sozinho. É preciso orientação de alguém, pois é um processo demorado. Entender a lógica de Deus desse aparelho. Da mesma forma, quando abrimos a nossa Bíblia, precisamos orar para que o Espírito Santo nos dê a clareza e a transparência para entendermos a lógica de Deus, para aprendermos e compreendermos como andar na vontade do Senhor. Semelhantemente ao aprendizado da bússola, é um processo lento, não é do dia para a noite, é um processo contínuo. A palavra de Deus orienta o cristão, mas quem explica sua lógica é o Espírito Santo, que nos ensina a respeito das coisas de Deus e não fala de si mesmo. A palavra não nos deixa perdidos no mundo, sem saber para onde devemos ir. Ela é o nosso guia. Não se aparte de sua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, capítulo 1 e versículo 8. Para ser um cristão guiado pela vereda da justiça da verdade, é necessário entender que estamos em processo de crescimento, de mudanças. Por isso, é preciso crescer na graça e no conhecimento, crescer na bondade, no amor e em fidelidade. Para se viver uma vida em constante excelência, precisamos exercer no nosso dia a dia tudo o que compreendemos através da palavra de Deus. A vida cristã nos proporciona um constante crescimento. À medida que crescemos em sabedoria, mais poderemos transbordar esse amor, essa alegria que vem através do amor de Deus.
quanto mais crescemos em graça, mais gratos nos tornaremos, pois sabemos que fomos presenteados por algo grande e especial de que não somos merecedores. Sua graça e seu favor nos alcançaram, por isso este amor e misericórdia nos fazem amar aos outros com amor de compaixão, pois sabemos que todos nós não seríamos merecedores, mas Ele nos alcançou com a sua bondade. Crescer no conhecimento de Deus nos aproxima do Senhor, nos tornando amigos, filhos íntimos dele. Quanto mais o conhecemos, mais do seu amor exalamos, pois quanto mais perto dele estamos, mais parecido com ele nos tornamos, pois crescer em Cristo nos torna mais vivos, vivificados pelo seu Espírito Santo, e com isso conseguimos discernir a sua voz, a sua vontade para nós. Sermos íntimos nos torna mais fortes e temos o crescimento espiritual contínuo. Entendemos mais sobre a santidade de Deus e conhecemos sua pureza, justiça e sabedoria. Estar perto de Deus e conhecê-lo nos torna mais dependentes dele, pois entendemos a nossa natureza. Um crescimento pleno acumulado ao longo de nossas vidas se torna sabedoria quando o aplicamos na nossa vida diária. O cristão deve crescer em sabedoria, estatura e graça para com Deus e diante de Deus. O caminho que nos leva a crescer com sabedoria nem sempre é um caminho fácil de se alcançar. Muitas vezes, na nossa caminhada de fé, é necessário pedir sabedoria e inteligência espiritual para enfrentar os novos desafios que nos virão no futuro. Vemos que Salomão se viu em uma situação de ter que orientar o povo, mas se sentiu pequeno ao ter que tomar decisões em relação ao futuro daquelas pessoas. Então, pediu que Deus o presenteasse com muita sabedoria. Ele foi sábio até mesmo em seu pedido, pois sabemos que o temer a Deus é o princípio de sabedoria. Ele sabia em seu coração que precisava, que era dependente do dono de todas as coisas. Se você precisa e quer ser uma pessoa sábia e direcionar os outros, precisa agir com sabedoria. Salomão era um rei muito sábio, que foi escolhido para julgar o seu povo, um grande rei em Israel. A sabedoria era sua maior qualidade. Um dia, Deus perguntou o que ele queria e ele disse: "Dá-me sabedoria para liderar o meu povo." Podemos ver várias lições de sabedoria que ele nos ensina através de seus atos, como no livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo 16, em que ele julga a causa de 2 mulheres. Naquela passagem, podemos entender que agir com sabedoria requer de nós algumas atitudes. Devemos ser vigilantes, cuidar dos nossos projetos e sonhos e ter convicção de que Deus traz a justiça e traz os seus projetos e sonhos. E ter a convicção de que Deus traz a justiça e traz o oculto para a luz. Deus socorre os aflitos. Deus deu a Salomão sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Deu a ele um coração entendido. E essa passagem nos mostra que Deus julga as causas mais impossíveis. E que todo o Israel temeu ao rei, porque havia nele a sabedoria. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra parte.
O homem de coração dobre é o homem que não é firme, não é constante em seus caminhos. Ele esmorece, não permanece crendo, não retém firme a esperança, tem uma fé duvidosa, é uma pessoa que vai pelo que lhe convém. O cristão inconstante muda de opinião facilmente e é levado pelos ventos. Não consegue se firmar na rocha que é Cristo. Seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. O cristão precisa estar firmado e fundamentado na palavra de Deus, não desviar a rota, nem sair do caminho, pois Deus não se agrada daquele que recua. Devemos sempre avançar, devemos ter constância na vida cristã, ser inabaláveis, não nos abater pelas más circunstâncias da nossa vida. Constante significa não mudar os nossos pensamentos a respeito da excelência de Cristo. Na carta aos Hebreus, nos mostra claramente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pedro nos diz que as flores caem, mas a palavra de Deus, nosso Pai, permanece para sempre e está firmada nos céus. É atemporal, não se pode mudar nem acrescentar uma só vírgula a ela. Por este motivo, o cristão não pode mudar nem negociar os princípios do Evangelho. As Escrituras são sagradas, perfeitas e devemos entender que, apesar dos tempos, Jesus é o mesmo. Ele nunca mudou. A sua palavra é imutável, está firmada por Ele nos céus. Por isso, entende-se que céus e terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. E ainda está escrito no Evangelho de Lucas que é mais fácil passarem o céu e a terra do que cair um tio da lei. Devemos permanecer no Evangelho verdadeiro, devemos aceitá-lo verdadeiramente como ele é, como foi anunciado por Jesus aos seus discípulos. A palavra é viva e permanece para sempre, não volta vazia, faz o que lhe apraz. A palavra é a luz que nos guia, apesar de o Evangelho ser puro e atemporal, atual. Há alguns que tentam modernizar a palavra para se adequar aos dias atuais, com movimentos que não estão nas Escrituras nem nos ensinamentos de Jesus. A vida é cheia de mudanças. Mudamos de casa, mudamos de carro, de roupas, até de cidade, pois são coisas temporárias, mas Jesus e a sua palavra não passam. Por isso, devemos permanecer nos seus princípios. Não podemos mudá-los à nossa vontade. A sua verdade não se contradiz. Ninguém nesta terra poderá usufruir de uma vida plena e extraordinária se não passar pela experiência e pelo processo do novo nascimento. Jesus mesmo declarou: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos era um fariseu, uma autoridade entre os judeus, e em um encontro com Jesus perguntou: como posso entrar na barriga de minha mãe novamente e renascer? Jesus respondeu: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus se referiu ao novo nascimento, aquele que crê em Jesus, que acredita que ele é o Filho de Deus e o aceita, nasce da morte para a vida, sai das trevas e vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O homem arrependido recebe uma nova vida com Cristo, é regenerado, é uma nova criatura. Por isso somos nascidos de novo, pois foi trazida a vida ao morto espiritual. Nossa parte é nos arrepender. Arrependimento significa sentir-se culpado pelos seus atos antigos e comportamentos do passado. A parte de Deus é a regeneração, mas a salvação provém da graça de Deus e Ele não dá o que merecemos, Ele usa de misericórdia, graça. O sacrifício de Cristo na cruz nos comprou, nos justificou, porém,
Ele faz justiça contra o pecado que gera a morte. Deus não passa por cima do pecado, Ele o remove. A graça se origina em Deus, vem dele. A graça traz salvação ao homem e faz com que ele viva decentemente. Cristo nos reconciliou com Ele quando morreu naquela cruz. O derramamento de sangue cobriu todos os nossos pecados e o preço do pecado foi pago. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6. Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Paulo disse: Cristo nos resgatou da lei, se tornou maldito para nos dar a vida eterna. Cristo se fez o nosso sacrifício. Ele se sacrificou, se entregou a si mesmo, apaziguou a ira de Deus através da apropriação, supriu todas as nossas necessidades, nos garantindo a comunhão entre Deus e o homem. Quando aceitamos Cristo, acontecem mudanças de pensamentos. Quando aceitamos Cristo, acontecem mudanças de pensamentos, reconhecemos os nossos erros e as nossas falhas, sentimos então uma tristeza quando erramos ou cometemos alguma falha, nos arrependemos e nos afastamos do pecado. O nosso arrependimento é extremamente necessário, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A conversão é pela fé e enfatiza a misericórdia de Deus. Converter-se significa soltar os desejos antigos, estilo de vida, atitudes, mudar a rota. A conversão nos capacita a viver novos princípios de vida na palavra de Deus, e o resultado é que temos comunhão com Ele e somos purificados através do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus elege para a salvação quem desejar ser salvo. A salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Existem algumas importantes razões pelas quais devemos nascer de novo. O desejo do Senhor é de nos dar algo novo, uma nova vida e uma nova perspectiva. Eis que estou fazendo algo novo. Vocês não estão percebendo? Precisamos nascer de novo para podermos ter o privilégio de entrar no reino de Deus, de amar ao próximo e de ter esperança. Precisamos nascer para evitar o pecado que tão de perto nos rodeia. Devemos nascer de novo, pois somos adotados por Deus, instruídos, corrigidos, protegidos e preservados. Somos recebidos pelo Senhor, adotados pelo seu Espírito. Adotar é aceitar, tornar-se família, acolher, cuidar, amar e educar, corrigir e ensinar a respeito da vida. Éramos filhos do inimigo de Deus e mesmo assim Ele nos amou, perdoou em amor, nos predestinou, deu-nos o direito da vida eterna e de sermos seus filhos. João capítulo 8 e versículo 44. Na Epístola aos Romanos, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, fomos justificados, libertos da culpa, inocentados, e quando somos justificados por Deus, alcançamos a sua verdadeira paz, a paz que só Ele pode dar e não a dá como todo o mundo, mas de uma forma especial. A paz nos traz o descanso, a segurança. O caminho de Deus nos torna mais seguros para enfrentarmos situações difíceis de nossas vidas, até mesmo em momentos de choro. Ele traz o que pranteia e o deixa em lugar seguro.